Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Hoje tratando de um assunto muito importante, porque estamos no mês da família, mês do lar, né? E que é um tempo para nós ponderarmos a respeito dos dramas que envolvem aquilo que os antigos chamavam de célula máter da sociedade. Não é à toa que a sociedade está se esfarelando, porque justamente a sua célula mãe está sob fortíssimo ataque de todas as partes e a igreja não escapa desses ataques e, infelizmente, boa parte dela não tem a visão adequada do que seja uma família do ponto de vista de Deus. Existem muitos preconceitos a respeito e inclusive usando a Bíblia como base para defender alguns aspectos aí que são criticados lá fora e vice-versa. Então, o que o Vejam Só Entrevista propõe? Uma conversa com um professor de teologia, né, gabaritado para falar sobre o que de fato a Bíblia explica, fala e ensina a respeito de família, principalmente do ponto de vista do Deus da Bíblia, que é o Deus da aliança, né? E nesse sentido, qual a relação que existe entre família e aliança? É disso que nós vamos tratar agora com o reverendo professor Dr. Dario de Araújo Cardoso, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor de teologia no Seminário Andrew Jumper e na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Paz e graça, reverendo, tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor Heber, tudo bem? Uma alegria estar novamente contigo nesse seu programa. Além de ensinar na universidade e no Andrew Jumper, o senhor também é pastor de igreja local. Sim, sim. E onde? Sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Maria, fica na zona norte de São Paulo, Rua da Gávea, 753. Maravilha. O presbítero Oswaldo, eu encontrei com ele domingo lá, estivemos juntos na igreja. Sim, sim. Um abraço ao presbítero Oswaldo e a sua família, né? A gente é quase vizinho lá em Extrema, que ele não mora lá, mas fica bastante tempo lá. Tá se mudando para lá, vai ficar mais tempo por lá. É muito bom lá, viu? Mas é um amigo muito querido, um irmão crente dedicado e certamente um bom vizinho. E um dos grandes cooperadores do reverendo Robson, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Extrema, fazendo um trabalho espetacular lá, digno de nota, para a glória de Deus. Amém, verdade. Muito obrigado por ter vindo, reverendo. E a gente já vai começar com a seguinte questão. Por que falar de família se todo mundo está careca de saber o que é e o que a Bíblia diz a respeito? Falar sobre família... Falar em careca, desculpa. Apesar do trocadilho... foi sem querer. Falar de família é um dos temas mais importantes da Escritura. Parece ser um tema corriqueiro e simples, mas é um tema que está sobre profundo e constante ataque, por um lado. Então, nós temos muita dificuldade no exercício de viver a família. Mas eu acho que, teologicamente, é importante dizer, inclusive, que a estrutura de família é um dos principais modos de Deus revelar quem Ele é e a maneira como Ele se relaciona conosco. Então, quando nós estudamos sobre família ou refletimos sobre família, nós estamos refletindo sobre o próprio Deus e a sua própria natureza. Não é à toa, né, que Deus se apresenta como pai e filho, né, nessa relação, ou que Cristo se apresenta como o marido e a esposa e a igreja como noiva. Então, há algo que diz respeito a nós, e é muito importante refletir sobre isso, que precisamos, mas também falar sobre família tem algo em relação ao próprio Deus. E nesse estudo, nós crescemos, inclusive, no nosso relacionamento e conhecimento de Deus. Eu queria que o senhor explorasse um pouquinho mais, reverendo, essa ideia que o senhor apresentou. Por meio do conhecimento da família, do que as Escrituras ensinam sobre a família, podemos compreender melhor a Deus? Exatamente. Porque a ideia é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
E a família é uma das características principais do homem. Então, quando o marido é ensinado a amar a igreja, a esposa, isso está Paulo usa isso para dizer, é desta forma que Cristo ama a sua igreja. Como o pai, Salmo diz, né? Como o pai se compadece dos seus filhos, assim Deus se compadece daqueles que o temem. Então, o relacionamento familiar, quando ele é realizado de forma própria, ensina as pessoas sobre a natureza de Deus. E quando esse relacionamento é deturpado, como nós vemos muitas vezes, né, maridos e esposas em conflito, pais e filhos em conflito, nós também corremos o risco de distorcer a nossa própria noção de quem é Deus e dos nossos relacionamentos espirituais. Esse é um desafio gigantesco em relação ao qual eu estou me debruçando nos últimos anos, eu vou explicar. Eu estou me referindo à questão dos abusos de crianças e adolescentes, né? Que estão... Não é que eles estão crescendo, mas eles estão se tornando mais visíveis, né? Graças a Deus, as coisas não estão sendo mais feitas de forma tão na penumbra como antigamente. E a grande dificuldade de lidar com as vítimas é falar que Deus é pai. Exatamente. Porque quebra, né, os vínculos familiares são os vínculos de maior confiança. E essas pessoas foram, né, violentadas e foram afetadas nisso que é tão precioso, no lugar onde eles deviam estar mais protegidos, né? E isso distorce com grande força o relacionamento das pessoas com Deus. Como é que o senhor vê? Isso não é o que eu vou falar, não é novo, mas agora, né, está muito assim, sendo aceito. Mas há alguns anos atrás, acho que uns 10 ou mais, começou nos meios teológicos fora do Brasil a discussão de se usar, não falar mais que Deus é pai, mas pai-mãe, pai-mãe ou pai/mãe. Naquela época eu dava risada, falei, isso aqui nunca ninguém vai aceitar. Hoje já... O pessoal começa, né, a aceitar, né? É uma distorção, e acho que é um pouco da perda dessa noção bíblica de família. Nós temos trabalhado muito, Heber, né, o nosso tempo, com as nossas próprias referências e não fazendo essa referência em Deus. Tá? O pai, dentro da Bíblia, é a pessoa responsável pela família. A mãe é a sua auxiliadora. Então, quem cuida, né, da família, da casa, dos bens, é o pai. Assim como, para não entrarmos nesses temas, né, mais polêmicos, né, o filho mais velho era o responsável pela herança e por todas as coisas no contexto bíblico. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar que ele, como pai, cuida de todas as coisas e, nesse aspecto, a atividade que a mãe realiza dentro de casa está dentro do cuidado de Deus. Eu não preciso chamá-lo de mãe para estabelecer o cuidado que Deus tem. O cuidado paternal é suficiente. Mas qual é o problema? Hoje os pais não cumprem a sua função de cuidado. Então, para que eu consiga explicar o afeto, o cuidado que Deus tem para com os seus filhos, eu me forço, né? As pessoas se forçam a usar um valor cultural que é o valor da mãe, já que pai é um ser mais insensível, né? Então, veja como o fato de nós distorcermos a nossa prática familiar leva a esse tipo de situação, né? Obviamente há um engano aí, um erro aí mais herético, vamos dizer assim, que é a ideia de gênero, né? Masculino, feminino, né? Que certamente não deve ser aplicado a Deus. Então, mas é que eu não preciso também desfazer dessa forma, né, para que eu consiga ser inclusivo ou qualquer coisa dessa natureza. Aí são distorções bem mais graves que nós temos visto no nosso dia a dia. Já que a gente está nesse caminho, como é que o senhor tem visto cada vez mais comuns manifestações de repúdio da sociedade mediana, não é mais vamos chamar assim, o pessoal que defende ideologia ou os que fazem militância, né? Mas a própria sociedade normal
começa a repudiar aquilo que a militância chamou de discurso de ódio. Quando o senhor vai falar agora sobre o modelo bíblico de família e muita gente vai pular. Isso é discurso de ódio. Por quê, hein? Não, essa é uma estratégia de linguagem. Eu fiz, meu doutorado foi na área de linguística, na área de semiótica, né? E nós estudamos bastante isso, que uma das formas de você moldar a mente das pessoas é mexer no vocabulário delas, naquilo que elas fazem. Então, quando eu rotulo como ódio uma determinada posição, eu vou levar muita gente que pretende ser, e todos nós pretendemos ser pessoas sensatas, pessoas de bem, pessoas que estão cuidando, né, bem da sua própria vida, a recuar e a evitar determinados discursos. E aí, apenas por esta ameaça, eu começo a evitar palavras, eu começo a evitar conceitos. Quando nós entendemos que a orientação bíblica não é uma manifestação de ódio, a orientação bíblica é uma manifestação do amor de Deus como um pai que corrige os seus filhos. Veja lá, né, Hebreus 12. Né? Então ele diz, o pai corrige. Ele não age com ódio. Quando ele repreende, quando ele chama atenção, quando ele dá um princípio ou um valor de vida, ele não está odiando o seu filho, pelo contrário. Ele está amando os seus filhos. Paulo diz, inclusive, isso, que se nós não participamos da disciplina de Deus, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Né? Então, assim, o vizinho faz o que ele quiser. Na minha casa, não. É assim que a gente faz dentro de casa. Bom, essa é a ideia de Deus. Eu amo a minha igreja, eu amo a humanidade, e eu quero dar a eles uma orientação sobre como o pai, a mãe, os filhos devem conviver. Isso não é ódio, isso é manifestação de amor. Então então vamos lá. Do ponto de vista da Bíblia, o que é uma família? Isso. Uma família é a união entre um homem e uma mulher que estão servindo a Deus no cuidado daquilo que Deus colocá-los no mundo. Porque aí tem um tópico que é um tópico vindo da queda, né? Porque o projeto original era um homem, uma mulher e os seus filhos. Porque a constituição, a bênção básica da família é crescer e multiplicar. Evidente que hoje nós encontramos pais ou mães que não podem ter filhos por conta das questões de enfermidade ou de possibilidade genética. Isso não faz deles menos família, por isso que eu reduzo a essa questão a um pai, uma mãe e, provavelmente, né, e dentro daquilo que é o percurso normal, os seus filhos. Essa é a família, como a gente chama, nuclear, onde a missão de Deus para cuidar deste mundo é colocada. Dessa família nuclear, uma vez que nós estamos aí a milhares, milhões, depende aí da contagem de anos, né? Nós temos relacionamentos mais amplos. Né? Irmãos, nós temos primos, e esses relacionamentos formam aquilo que eu posso chamar de família extensa, onde, por conta de uma origem familiar, nós temos outras relações mais fracas, mais distante entre as pessoas. Então, a família é isso. Isso é uma família. Há possibilidade de existir outro modelo de família, biblicamente falando? Não há. Nós podemos ter amizades, nós podemos ter contratos, nós podemos ter acordos. Então, você pode fazer composições para outros projetos. Então, 2 homens podem se unir para construir uma casa, 2 homens podem se unir até mesmo para morar juntos e dividir um apartamento, mas eles não podem constituir uma família porque eles não estão aptos, não estão habilitados para cumprir o propósito de Deus, que é crescer e multiplicar, que é o princípio básico bíblico da família. Então, e onde entra o conceito de aliança nessa história? A aliança é aquilo que, dentro do ponto de vista natural, une esse homem e essa mulher. Nesse reflexo do que Deus quer ensinar, ele quer mostrar que aquilo que era separado por natureza ou por naturalidade, agora está indissoluvelmente unido dentro de um propósito. Isto é uma aliança. Quando apenas a morte pode separar
dois entes. Uma aliança não é um contrato. Um contrato pode ser rompido, um contrato pode ser alterado. Uma aliança é um vínculo de amor e vida permanente. Por que que precisa ser assim? Porque é isso que Deus quer mostrar que Ele está fazendo com o homem. Ele e o homem se unem indissoluvelmente numa aliança eterna. Então, para expor esta natureza de Deus, de fazer vínculos de amor e vida permanentes, Deus criou o homem e a mulher e fez deles uma só carne. Isto é o conceito de aliança. Desta aliança nascem filhos que também têm essa relação indissolúvel. Nós temos na prática esta visão, né? Existe ex-marido, existe ex-esposa, isso é por causa do pecado do homem. Mas a gente não pode ter ex-filho. Por quê? Porque os filhos são fruto dessa mesma natureza de aliança. Então, como eu não tenho ex-filho, eu não tenho ex-pai, eu também não tenho ex-marido, eu não tenho ex-esposa. Eu posso ter um marido que faltou com a sua aliança. Eu posso ter uma esposa que faltou com uma aliança. Assim como eu posso ter um filho que faltou com o seu compromisso com os pais. Isso eu posso ter. Mas o vínculo entre eles é um vínculo eterno, como é o relacionamento entre Deus e o seu povo. E aí? E como é que fica, então, diante de Deus, a situação dos que não mantiveram a aliança e constituíram novas uniões? O senhor responde já. Antes eu vou pôr a enquete no ar e avisar que quem estiver assistindo a gravação, né, pelo YouTube, é como se estivesse aqui. Então, pode fazer pergunta, é só mandar aí... eu não sei exatamente como é que manda, mas você manda aí a pergunta, que a nossa produção vai me alertar aqui no estúdio e eu leio, por WhatsApp, eu leio a mensagem do WhatsApp, aqui a pergunta e o reverendo Dario responde, tá bom? É só fazer isso como se como se o programa fosse ao vivo. Você está assistindo a gravação ao vivo, né? Então pode participar, tá bom? A enquete é a seguinte, põe no ar aí, por favor. Essa é uma questão muito falada nas igrejas, né? Você acredita que Deus escolhe o cônjuge ou apenas avalia nossa escolha? O que significa essa pergunta? Por exemplo, tem muita gente que é solteira e quer que casar sem risco de errar. Então pede a Deus que escolha a pessoa e envie a pessoa, né? Então quem acredita nisso responde escolhe. Tem gente que diz que não, Deus não se mete nisso daí, porque depois você vai fazer que nem Adão, né? A mulher que tu me deste, não, o marido que tu me deste. Então Deus apenas julga, aprovando ou reprovando, né? Desaprovando as nossas escolhas, tá bom? Então aí você responde qual é a alternativa que você entende que Deus, como é que Deus age em relação ao casamento. Vamos lá. Como é que fica a situação daqueles que fizeram família ou constituíram família, mas não permaneceram na aliança? Nós temos que lembrar, Heber, que nós estamos vivendo os frutos da nossa queda e do nosso pecado. Então, a dissolução de um casamento é uma manifestação do nosso pecado. É uma manifestação da nossa fraqueza e isto tem um efeito teológico de diminuir o nosso conceito e a nossa compreensão do que é compromisso e fidelidade eternas. Isso certamente gera uma diminuição na nossa força de cumprir propósitos. Mas, como todo outro pecado, ele está debaixo da obra redentora e da obra restauradora de Deus. Então, o que nós precisamos fazer é lembrar daquilo que Paulo disse lá em Romanos. Assim, vou pecar mais para que a graça seja mais abundante? Não, de modo nenhum. Eu morri para o pecado. Então, o que eu diria para alguém que fez um novo casamento? Que o arrependimento do erro cometido deve estar no seu coração. Ele nunca pode dizer, eu acertei em me separar da minha esposa. Mas ele deve contar com a graça de Deus,
de que esse novo casamento, ele pode sim estar de acordo com os parâmetros de Deus e dali para frente ele vai viver de acordo com este padrão do Senhor. Porque isso é importante, dizer, você até comentou isso, né? Sem medo de errar, né? Porque assim, a gente erra. Uma das coisas importantes do casamento é o perdão, é a capacidade de reconciliação, é a possibilidade de rever posicionamentos. Então, no nosso convívio familiar, uma das coisas que vai acontecer sempre nós vamos ter que tolerar, nós vamos ter que ser tolerados, nós vamos ter que perdoar, vamos ter que ser perdoados. Um crente é alguém que está sendo habilitado a fazer isso. E se ele tem um problema familiar, tem um problema com a sua esposa, qualquer que seja, de qualquer natureza que seja, esse crente, ele tem elementos espirituais para poder restaurar a sua relação com a sua esposa. E o fato de ter havido qualquer situação, qualquer uma mesmo, que tenha colocado isso em risco, não significa necessariamente que esse casamento tenha que ser desfeito. Bem, estamos entrando em território complicado, né? O senhor disse que não existe acerto na separação. Não existe. Nunca? Nunca. Mas se a pessoa casou porque foi obrigada a casar? Mesmo assim, certo? É possível entender que há um propósito divino naquilo que acontece. Como assim? Sim, certo? Deixa eu usar um exemplo fora dessa situação para depois voltarmos para ela. Eu sou obrigado a trabalhar onde eu tenho oportunidade de trabalhar. Certo? Podia ser... É necessariamente o lugar que eu gostaria de trabalhar nos meus sonhos? Não. Mas é o lugar que Deus me colocou ali. Eu posso estar obrigado a isso? Então, vou usar o exemplo de Paulo. Se você foi chamado como escravo e pode se libertar, liberte-se. Mas se você foi chamado como escravo e não pode se libertar, sirva ao Senhor onde você está. Então, toda pessoa pode servir ao Senhor, mesmo na situação mais difícil como essa, muito difícil mesmo, como você está apresentando. Então, ali eu vou buscar o recurso divino de transformação deste marido, por exemplo, que me obrigou a casar, né? E vou amá-lo e eu vou pedir a Deus que ele me ame. O que eu acho que pode acontecer, e a gente tem que dizer isso, né, no trabalho pastoral, por conta da nossa dificuldade espiritual, da nossa limitação na nossa maturidade espiritual, vai acontecer muitas pessoas não conseguirem lidar com esse fato. E aí, então, é aquilo que eu chamo de que é um erro, continua sendo um erro, mas é um erro que a gente não consegue evitar. Mas eu não posso chamar de acerto, certo? É um erro. Então, vamos pensar numa situação, né? Você mencionou a questão dos abusos, vamos pensar numa violência doméstica. Isso é um problema que aconteceu muito tempo nas igrejas. Não tem que ficar casado, né? Não pode separar. Não. Se há uma violência doméstica, é necessário que haja uma separação, um distanciamento. Né? Mas eu não posso dizer que isso é certo. Isso é necessário. Então, a necessidade, a situação levou a um divórcio, levou a uma ação nesse sentido. Mas ainda assim eu tenho que dizer, Deus, não era isso que eu queria. E não era isso que o Senhor queria para mim. Certo? Mas dentro da obra graciosa do Senhor, Ele vai certamente verificar a pureza do coração e aqueles que, com um verdadeiro arrependimento, querem andar de acordo com os seus caminhos. Foi bom o senhor abordar essa questão, que mesmo na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o Senhor Jesus deixa isso muito claro, né? O divórcio foi um remendo que Deus precisou engolir contra a vontade por conta da dureza do coração do homem. Há circunstâncias em que ele é absolutamente necessário para a preservação da vida. O senhor mencionou a violência doméstica. Todo pastor que tem aí mais de 15 anos de rodagem já passou por isso. É uma realidade abominável, mas é uma realidade, né? E
Então, nesses casos, impõe-se uma atitude. Agora, então, reverendo, deixa eu ver se a gente pode deixar isso claro. Grande parte da população cristã no Brasil olha para a família e tem os conceitos importados do catolicismo romano, onde o casamento é absolutamente indissolúvel porque ele é um dos sacramentos. O casamento, do ponto de vista do Deus da aliança, é assim? Não, ele não é um sacramento. Ele é projetado para ser indissolúvel. Então, nós aprendemos sobre a eternidade da aliança, tanto quando acertamos e mantemos o nosso casamento até o fim, tanto quanto erramos e não podemos manter. Voltando só um detalhe em relação ao assunto, eu falo de erro e não de culpa, né? Porque é uma coisa diferente, né? Existe parte inocente, né? Numa separação, num divórcio. Então, nós reconhecemos que alguém que passou pelo divórcio pode continuar a ter a sua vida cristã e ele pode, inclusive, ser a parte inocente dessa situação. Alguém que foi traído ou alguém que sofreu uma violência, ele é alguém que necessita desse remédio e ele vai poder receber da igreja o amparo, né, por ter que passar por essa triste situação. Então, não se trata de ser um elemento que te coloca ou que te tira da igreja. Pecado nenhum coloca alguém ou tira alguém, né, da igreja aí, ao aspecto da aliança. Por isso que a aliança é uma questão importante. Os nossos pecados fazem diferença? Fazem. E a gente deve evitá-los ao máximo. Mas, ao pecar, eu sou excluído do povo de Deus? Não. Ele tem uma aliança comigo que, mesmo a gravidade do pecado, não é capaz de interromper. Haverá consequências, mas essas consequências, elas são trabalhadas dentro da graça e na misericórdia de Deus. Então, agora, do ponto de vista então, da Bíblia e de Deus, o casamento devia ser uma coisa muito harmônica. Por que não é? Porque nós somos, né, pecadores e perdemos a nossa obediência a Deus. Então, parte da harmonia, eu acho que parte do ensino bíblico sobre casamento está aí. Ou seja, Deus está nos aperfeiçoando através do casamento. Ele está fazendo de nós, um exemplo bem simples, nós que somos pessoas naturalmente egoístas, pessoas que passam a pensar no cônjuge e depois nos filhos. Isso não é fácil para ninguém, certo? Porque nós temos, mesmo no casamento, a tendência de querer que o cônjuge seja alguém a nosso serviço. Que os filhos cumpram os nossos planos. Sim. E aí vem a desarmonia. Quanto mais a gente refletir sobre o ensino bíblico, sobre a família, as orientações bíblicas para cada um dos papéis, mais harmônicos serão os nossos relacionamentos. Mas aí, reverendo, fica complicado, fica difícil viver isso hoje. Eu vou ilustrar. Vou pegar o exemplo dos meus pais. Eu nasci no século passado, essa barba mostra que eu não sou novinho, né? Eu sou antigo. Meus pais também nasceram no século passado, né? E eram mais antigos do que eu. Quando meus pais se casaram, eles tinham, com muito custo, comprado um terreno na periferia de São Paulo. E, com muito sacrifício, os dois trabalhando, foram construindo um quartinho para poder morar e sair do aluguel e tal. A geladeira, minha mãe só conseguiu ter depois que eu já tinha nascido, né? E assim foi indo. Máquina de lavar, então, nem se fala. O que eu quero dizer com isso? No passado, para constituir uma família, um lar, os dois se dedicavam igualmente e com muita intensidade para que o esforço fosse cada vez menor e houvesse mais conforto. Hoje, você retarda o casamento para que nossos filhos, nós pais, queremos retardar o casamento dos nossos filhos para que eles possam estudar, fazer a faculdade, uma pós-graduação, conseguir um ótimo emprego,
ter uma casa montadinha, bonitinha, direitinha, com carro na garagem, de preferência com empregada doméstica contratada, e aí então pode pensar em casar, não é verdade? Só que tem um detalhe, né? Cada um dos dois faz isso, e aí convida o outro para entrar no mundo que ele fez. Sim. Então alguém tem que desistir do mundo que construiu. Sim. Como é que faz? Isso, né? Essa é uma das estratégias, né, que o príncipe deste mundo, né, tem feito para que a gente, mesmo sem aderir aos seus princípios, se deixe levar por eles. Né? Porque Provérbios, né, fala que é uma coisa admirável, é o caminho de um jovem com a sua donzela. Né? Então, a luta financeira, econômica, ela é parte da vida conjugal. É necessária. Né? Então, se a gente abre mão disto, né, a gente está perdendo. Né? Não é que vai dar errado, mas, ou seja, eu vou ter uma parte da minha vida onde eu já podia estar construindo esse amadurecimento pessoal e este vínculo, e eu estou vivendo isoladamente, em primeiro lugar, né? Então, lá dos 20 aos 30 anos, né? Reforçando o egoísmo. Reforçando o meu egoísmo, certo? E dentro desse conceito, né? Acho que muita gente, né? O Brasil todo nos ouve, mas dentro da situação de São Paulo, nas grandes cidades, sequer amadurecendo pessoalmente. Certo. Porque dentro da casa dos pais é possível ter algum crescimento, mas sem responsabilidades, sem vínculos, né? Então, assim, essa pessoa está literalmente, né, dormente no seu crescimento. E não é à toa que, com 25, 30 anos, a gente encontra pessoas que ainda não estão amadurecidas como pessoas, né, de modo geral. Eu conheci maridos que empinavam pipa e não era com filho, que nem filho tinha. Tem dó, né? Videogame, sai com os amigos para jogar videogame, depois de casado. Os tempos são difíceis, né? São outros tempos, eu não vou dizer que não se pode fazer estas coisas. De vez em quando, sim. Mas são sinais de maturidade. De maturidade. Certo? Então, estes sinais, eles são bem visíveis. Né? E por quê? Aí entra novamente a questão. Porque nós não estamos recebendo o projeto de Deus de constituir famílias. Né? Então, um dos esforços, né, que eu tenho feito em relação aos pais vocês precisam ter 2 objetivos com seus filhos. Que eles sejam crentes e que eles tenham famílias cristãs. Reverendo, vamos aproveitar. O senhor é presbiteriano, aliancista. Os filhos de crentes já nascem crentes? Os filhos de crentes já nascem crentes, mas nem todos os crentes são salvos. Essa foi boa. Gostei. Né? Boa. A questão é essa. Não, eles nascem pecadores, né? Eles nascem com um grande privilégio de serem educados debaixo da orientação da palavra de Deus. Se os pais cumprirem derem aos seus filhos esse privilégio, levá-los à igreja, ler com eles a Bíblia, ensiná-los a respeito da salvação, eles têm um grande privilégio em relação àqueles que nascerem em famílias que não são crentes, não são cristãs. E esse privilégio é muito visível no ato do batismo. Sim. Mas a gente batiza pessoas que a gente nem sabe se vão ser salvos. Isso, porque eles têm um privilégio, eles não têm uma garantia. A garantia de salvação é a fé em Jesus. O que o batismo infantil faz na igreja presbiteriana é lembrar 2 coisas. Que Deus fez a promessa de salvar os nossos filhos. Então, o pai no batismo está dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor pode e há, né, de cumprir a promessa de ser o meu Deus e o Deus dos meus filhos. Então, é um ato de fé. Eu não sei se meu filho vai ser salvo, mas eu creio que Deus prometeu a salvação daqueles que são a minha geração. Né? E a segunda coisa eu estou me comprometendo a usar os recursos que Deus me deu para que isso aconteça. Né? Ou seja, eu sei que parte do processo de salvação dos meus filhos
é o meu esforço de ensiná-los de acordo com a orientação da palavra de Deus. Então, é isso que estamos fazendo no batismo. A salvação deles será algo que deverá acontecer a partir da misericórdia de Deus para com a minha vida, porque ele não precisava nem me salvar, quanto menos os meus filhos, né? E de uma ação do Espírito Santo no coração dele para que ele, meu filho, né, para que ele creia e seja salvo. Reverendo, nós estamos falando de família. O casamento é imperativo ou não é mais assim, a gente pode morar junto? Tá. Morar junto é uma forma de não assumir compromissos, né? Então, é uma das licenciosidades. Mas isso é uma questão cultural. Bom, o compromisso de vida com uma pessoa pode ser feito de várias formas. E pode haver uma cultura onde não haja nem casamento civil, nem casamento religioso. Mas não pode haver casamento sem compromisso. Então, é apenas diversão, é apenas comodidade. Então, o morar juntos é alguém que está ali pronto para desfazer o que fez, né? É um acordo. Eu posso, né, dividir um apartamento com um colega de trabalho, com um colega de estudo ou com uma mulher. Mas isso não é um casamento. Isso é muito menos do que um casamento. Então, ele né, o assumir o compromisso é um imperativo, por isso também a questão do batismo, né? Você assumir um compromisso é algo imperativo. Deus agirá da mesma forma com ou sem batismo infantil, mas assumir compromissos é uma forma de formalizar alianças. Agora, não sei se isso está envolvido na sua pergunta, alguém deve se casar, né? Quando se fala assim, casamento é imperativo, porque eu já tenho visto bastante gente, né, que diz, não quero casar, né? Ou eu não quero ter filhos, né? Então, a palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Então, a melhor forma de alguém amadurecer é através do casamento. Mas Jesus disse a alguns que, para servir ao Senhor, não poderão, né, casar-se, né, receberam ali uma condição de vida que é uma vida dedicada. Mas Paulo diz, olha, eu estou perdendo em relação a Pedro. Certo? Porque por amor de Cristo eu deixei de casar, certo? Eu podia ter uma esposa como Pedro tem. Então, mesmo naqueles casos onde a pessoa não se casa, ela precisa entender que aquele é um elemento excepcional e não uma regra. Então, reverendo, tem um versículo que eu nunca entendi, e não sei se o senhor entende também, 1 Coríntios 7:1. Tá. Né? Quanto ao que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Uhum. Como assim? Tá. Aí, o resto é óbvio, é muito claro, né? Porém, por conta da impureza, cada um tem a sua mulher e a mulher o seu marido. Uhum. E daí segue. Mas esse primeiro versículo é muito esquisito. O contexto todo ali de 1 Coríntios 7, a gente tem entendido que é um contexto de perseguição e de dificuldade. Paulo deixa transparecer isto naquilo que ele apresenta, e eu acredito que seja isso. A pergunta deve ter vindo com esse tipo de detalhe, certo? Por quê? Porque, e o texto ele coloca aquilo, né? Alguém que queira, no ambiente de perseguição, ele tem que cuidar da esposa e dos filhos. Ele não pode entregar a sua vida, ele não pode ser preso por causa do evangelho, ele não pode sair pelo mundo pregando o evangelho. Então, quando Paulo está falando aos coríntios, e provavelmente dentro da perspectiva dele de missões, de viajar pelo mundo, né, essa pessoa não pode ter uma esposa. Né? Então, muito provavelmente ele esteja respondendo a pessoas que estivessem, de alguma forma, perguntando sobre isso. Né? Ou sobre o trabalho missionário, ou mais especificamente sobre perseguição, porque aí eu estou pronto a entregar a minha vida por Cristo, mas é mais complicado se ameaçar a vida da minha esposa
ou ameaçar a vida dos meus filhos, eu tenho uma responsabilidade para com eles. Então, eu acho que por conta desse contexto de dificuldade é que Paulo coloca isso. Mas o padrão bíblico é que houvesse, de fato, um companheiro que pudesse ajudar no trabalho. O próprio Paulo reconhece essa questão em relação a Pedro. E o que ele quer dizer quando ele diz assim? O corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Aí ali é a entrega total de si para com o outro. Então, ele está falando de relações sexuais, certamente, né? E essa questão de buscar oferecer a satisfação sexual ao outro, no contexto mesmo, né? Na linha que nós temos lá em Provérbios, né? Que diz que o marido deve se saciar com o corpo da sua esposa, para que não haja tentação, para que não haja adultério. Então, existe essa preocupação, mas eu acho que, além desse contexto que é o direto de Paulo, eu acho que ele é mais amplo mesmo, que é o do serviço, que é o do cuidado mútuo, né? De estar dedicado ao outro, o corpo, o tempo, as habilidades, os dons, né? Porque ele vai comparar isso com servir a Deus. Sim. Certo? Então, me parece que ele está falando mais do que essa questão, mas certamente a questão do corpo, da relação sexual está ali, porque ele, inclusive, vai dizer isso, né? Para não se afastarem, a não ser por conta de oração, mas por pouco tempo, para que Satanás não venha a tentar. Então, esse é um dos textos muito, muito fortes que ilustram uma das questões muito pouco compreendidas sobre casamento do ponto de vista do Deus da aliança, que é o da entrega. Você não se casa para se completar, você se casa para completar outra pessoa. Você está se entregando a outra pessoa. Então, você vai cuidar da outra pessoa e essa outra pessoa é que vai cuidar de você. Não se trata de você satisfazer os seus anseios, desejos, sonhos e etc., mas os de outrem e vice-versa. Isso, e é nesse sentido que a gente volta ao começo da nossa conversa, que a gente aprende sobre Deus. Deus, na sua aliança, ele se entrega. Deus, na aliança, ele entrega o seu filho. Ele não ganha nada com isso, em nos salvar, não ganha nada em nos dar uma vida eterna. Né? O que ele está fazendo é o mais puro amor, que é oferecer a si mesmo, né, em nosso favor. Então, o casamento ele tem que, de alguma forma, refletir essa entrega total e irrestrita. Então, reverendo, mais uma questão importante sobre 1 Coríntios 7, que eu tenho visto. Bom, o senhor deve ser que nem eu, foi criado desde criança numa igreja histórica, então a gente nem imagina certas coisas. Mas quando a gente vem para o mundo neopentecostal, você encontra pessoas, a minoria nasceu em lares cristãos, a minoria, e a maioria já veio para a fé cristã adulta, sem quase nenhum conhecimento das Escrituras. E o que mais se faz hoje é deturpar as Escrituras. Então, eu bati boca com um irmão que se pretendia pastor. Eu não reconheço, né? Mas ele se pretendia pastor, pregador e tal. Que ele não se casou com a esposa. Ele vivia com uma mulher, mas sem se casar. Eu falei, escuta, você está maluco? Não, eu estou baseado nas Escrituras. Falei, onde? Em 1 Coríntios 7. Aí ele abriu lá. Quando Paulo fala assim, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Como ele e a esposa se converteram não casados, mas vivendo juntos, permaneceram na vocação que foram chamados. E aí, reverendo? Esse é um esticar bastante, né? Bastante do texto, né? Porque Paulo está apontando ali, na verdade, as limitações e as dificuldades. Né? Então, ele está reconhecendo que existem situações que não podem ser, que não se adequam ao ideal. Isso é verdade, né? Então, mas isso não, mas o mesmo texto diz, se você pode corrigir, corrija. Então, ao dizer isto, ele está abrindo mão de uma parte importante do texto, mas se você consegue chegar no ideal, então você precisa estabelecer o ideal. Então, o que impede o seu casamento com
com a sua esposa. Tá? Pode haver uma situação onde isso seja impossível? Pode, certo? Nesse contexto de vindo de um lugar, né, de um mundo caído, sem conhecimento bíblico, vamos dizer que a esposa já era casada e não se divorciou. E nem tem como certo? achar o ex-marido. Como achar o ex-marido. Então, aí seria, né, certo? Né? Incompreensível, né, que preciso me separar então? Não. Então, já que não há como remediar, vamos manter aqui até que se ache uma solução. Mas se há solução e se há uma maneira de servir a Deus e dar o testemunho daquilo que foi a transformação de vida. Porque veja como teologicamente isso é ruim. Se isso for verdade, vale para tudo. Certo? Eu era um bandido e eu vou continuar, certo? Porque eu fui chamado bandido. Mas tem gente que defende isso. Certo? Então, esse vale tem que valer para tudo. Então, o que é a transformação de Cristo, se não fazer de nós e principalmente do nosso lar um lugar onde Deus é glorificado? Isso é importantíssimo, né? Porque Hebreus vai falar, um versículo muito duro, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. O que é leito sem mácula, reverendo? Essa tradução difícil, outro dia a gente estava até discutindo sobre isso, né? Porque ele está falando, a tradução literal, né? É a relação sexual dentro dos padrões divinos, certo? Aí a gente faz, né, uma linguagem mais acessível, né, a todos, né? Para falar, né, de um casamento que está sendo pautado pelos princípios de Deus, né? Mas ali está falando, acho que a gente tem que ter ali como referência aquilo que Paulo trata em Coríntios das perversões sexuais que podem estar, inclusive, dentro do casamento. Há perversões dentro do casamento? Não é tudo permitido? Então, certo? Tudo tem que ser feito de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. E há muitas coisas que, mesmo dentro de uma relação sexual entre casal, não refletem a entrega, o amor e o cuidado uns com os outros. Refletem distorções, refletem desvios e deturpações daquilo que Deus criou. Então, sim, tem muita coisa que é apenas imitação das orgias e dos males do mundo. Que o fato de estar sendo feito com meu marido e com minha esposa não torna menos obra da sensualidade da carne. Então, reverendo, a gente já passou da meia-noite, a gente vai ter que trocar isso mais em miúdos. Que tipo de coisa? Por exemplo, qual seria a pior? Hoje, por exemplo, né, as formas de fazer sexo têm sido alteradas, né, e há muita propaganda disso, por exemplo. Né? Então, o sexo anal, por exemplo, é uma coisa que está se tornando cada vez mais visível e cada vez mais propagandeado. E ele é uma clara deturpação daquilo que Deus estabeleceu como vias normais da relação sexual. Então, esse é um claro exemplo, né? Então, há outros exemplos onde há apenas o prazer de um, né? Então, o sexo oral entra dentro dessa situação, né? Ou seja, é o prazer de um que está sendo apenas mantido quando o casamento é o prazer dos dois. Né? Existe algum texto bíblico que a gente possa usar para normatizar? É isso que Deus quer? Tá. Não, nesse aspecto não. A Bíblia não tem essa clareza. Então, por isso que eu uso como referência o porquê que a gente está fazendo as coisas. A motivação. A motivação. Certo? E assim, nessas situações, a clara motivação é: eu queria fazer aquilo que aqueles nas trevas estão fazendo. Aí Paulo, em Efésios, diz isso claramente. Ele diz que a gente não deve fazer, né, aquilo que no escuro eles fazem é motivo de vergonha. Né? Então, se a minha motivação é ter uma relação sexual como o mundo tem, essa motivação está errada. Certo? Por princípio ela está errada. Certo? E aquilo que é feito no mundo a gente classifica como vergonhoso. Ainda que o mundo queira falar como glorioso, então por que é que isso vai ser trazido para o casamento e vai ser alguma coisa gloriosa? Então isso macula o leito. Macula o leito. Certo? Então essa é a ideia ali de Hebreus. Certo?
Existe, eu li a respeito, mas não fiz a pesquisa, não fui atrás e não fui ver, e nem vou. Mas existem produtoras de filmes pornográficos explícitos para crentes, sabia? Para crentes, eu não sei, que usando temáticas evangélicas, eu já falei, mas para crente, eu espero que não. Não, para crente. O diferencial que eu encontrei é o seguinte, os atores são casados entre si. Tá. Mas filmam lá. Sim. Quem começou essa coisa foi a Gretchen, né? Com o marido número sei lá qual. Então, veja, né? Embora a gente não tenha orientação bíblica sobre isso, o princípio continua sendo o mesmo, certo? O meu prazer, ele não é a minha esposa. O meu prazer é aquele filme que eu estou assistindo. Não importa se ali é um crente, se eu estou na janela olhando dois crentes, né, fazendo, né, tendo relação sexual, ou se eu estou vendo uma programação, o meu prazer já não é mais a minha esposa, em quem eu deveria ter todo o meu prazer, em quem eu deveria me deleitar, com quem eu deveria ter a minha satisfação sexual. O que a gente esquece muito facilmente, principalmente quando se fala de família, são os ardis de Satanás. Ele é extremamente ardiloso e a gente quase nunca lembra que ele existe, muito, por isso mesmo não vê os ardis. E por que isso em família é tão mais fácil? Porque nós nos sentimos escondidos e seguros no ambiente do lar. Por isso que lá é o lugar mais difícil para você testemunhar. Quando alguém se converte, né? Sim. O lugar mais difícil para testemunhar a nova fé é a família. Sim, verdade. E aí tem duas coisas importantes nesse tópico, Weber. Primeiro, alguém está se anulando numa relação sexual pervertida. Alguém não está confortável, certo? Mas assim, o marido quer, ele é crente, ele é pastor, ele deve saber o que está fazendo. Mas assim, existem elementos, né, de relação pessoal que as pessoas se submetem. E isso torna o testemunho mais complicado. E a segunda coisa que eu acho, né, bem interessante é que o texto de Hebreus fala que o leito sem mácula é bendito. Ou seja, quanto dessas coisas nós podemos falar abertamente para o outro? Porque a relação sexual, ela, dentro dos padrões de Deus, é uma coisa que pode ser, sim, anunciada, que pode ser, sim, compartilhada, certo? Então, quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente sabe que não pode falar, porque daria mau testemunho. Mas não é muito chata? Como é muito chato? Essa relação que o senhor descreveu não é muito assim... muito chata, muito... Para um coração insaciável, deve ser. Certo? Mas assim, ela tem de ser... O maná era um pão vil. Credo, reverendo. Certo? Deus preparou esse banquete para nós, né? Deus preparou a relação sexual para nós. Então, mas não pode... Ela é cheia de graça. Ela pode ter diversidade, de amor. Ela pode ser criativa, ou ela tem que ser sempre do mesmo jeitinho. Não, ela pode ser criativa. Ela não pode ser distorcida. Então, o senhor mencionou aquilo que é contrário à natureza. É isso. É contrário à natureza, é distorcido. É isso. Tá. Dentro do padrão, né, sexual, né, há muitas coisas que podem ser feitas. Certo? Agora, se eu tenho um coração insaciável, se eu estou atrás de novidade, aí vai ficar ruim. Porque a novidade vai ser a parceira também, né? Certo? Uma hora vai chegar um limite. Certo? Então, muita gente, né? E assim, quando você... E aí o elemento da aliança. Quando você abre mão do compromisso, você não tem mais uma segurança de que você poderá ir até o final. Tem falado muito isso em relação a jovens, né? Em relação à relação sexual antes do casamento. E a minha pergunta é nesse sentido. Se vocês não se controlaram antes de se casar, com que segurança vocês vão poder garantir que vão se controlar quando no casamento forem tentados por uma outra pessoa? Saber se controlar é importante. Aprender, né? Aprender a se controlar. O vínculo afetivo, o apelo sexual é nosso, é forte e é poderoso. Sim.
certo? E 2 jovens cristãos precisam saber lidar com eles como um dos aprendizados para a vida conjugal. Com certeza. Com certeza. Aliás, essa é uma outra razão do número crescente de separações, né? Pessoas que tiveram experiências preliminares com outros que não o cônjuge e que depois se sentem a um descompasso, né? Quando o ideal de Deus era que os dois aprendessem juntos ao mesmo tempo. Aí não haveria esse descompasso, Sim. Não haveria padrões de comparação, né? Então você fica comparando com o que você teve antes e isso contribui para corroer a relação. Não necessariamente que você tome a iniciativa porque você acabou escolhendo casar com aquela pessoa, mas a outra pessoa pode se sentir inferiorizada, né? Insegura. Então tudo isso gera essa desarmonia que você mencionou há pouco, né? Então, se nós estivéssemos seguindo os padrões, nós teríamos dificuldades, não podemos negá-las, né? Certo? Mas elas estariam sendo vividas juntos, né? No auxílio mútuo. Construindo juntos. Agora, reverendo, e a aliança com os filhos, no que ela consiste? Tá. A aliança com os filhos, ela consiste na transmissão daquilo que é a nossa responsabilidade diante de Deus. A gente fala de fé, mas normalmente a gente está falando de fé no aspecto mais religioso, né? A gente tem que falar no aspecto mais amplo. Os filhos foram dados por Deus para que nós estivéssemos fazendo-os crescer e desenvolver a sua missão no mundo. Então, o preparo emocional, o preparo físico, né? O próprio crescimento, a alimentação, o preparo espiritual, o preparo profissional. Então, nós precisamos entender os filhos como criação de Deus, dados a nós para que nós pudéssemos prepará-los, para que eles dessem continuidade à nossa missão, né? De servir a Deus e de abençoar este mundo. Então, existe um aspecto que é o aspecto de cuidar por um tempo e prepará-los para sair e formarem as suas próprias famílias. Então, esse deve ser o elemento. E nós vamos nos realizando como família ao ver, eu acho muito interessante o Salmo que diz, né, que a bênção do homem que teme ao Senhor é ver os filhos dos filhos. Então, assim, alguém só se realiza como família quando vê os seus netos servindo a Deus, né? E aí, então, o ciclo está completo. Então, eu acredito que a aliança ela trabalha com essa questão, né? Nós temos que preparar os nossos filhos para terem os seus filhos e educarem os seus filhos de acordo com o caminho de Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver, tem mais coisa aqui. O senhor mencionou que o padrão bíblico, o Deus da aliança, é um homem e uma mulher para gerar filhos, mas isso não é uma condição sine qua non. Né? Homem, esposa e esposa formam uma família. Ok. Quando é que o vínculo com os filhos termina? E o vínculo dos filhos com os pais termina? Já me perguntaram. O quinto mandamento tem prazo de validade? Até quando eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? Não termina. O vínculo ele é eterno, né? Estamos falando de aliança, então nós estamos falando de alguma coisa que não muda. O que nós temos que entender é o que é apropriado a cada situação e contexto. Então, é apropriado que as crianças estejam sob a direção e administração dos seus pais. Então, pais devem guiar e conduzir os seus filhos e criar os seus filhos na disciplina e administração do Senhor. Esses filhos devem ser criados para a maturidade, para constituir família ou para servir a Deus no campo que Deus estabeleceu. Então, nesse momento, já não é mais apropriado tratá-los da mesma forma, mas eles devem ter a sua independência, a sua condição de desenvolvimento, onde eles manterão a honra para com seus pais
E continuarão, talvez seja aqui o nosso maior desafio no presente, Heber, sendo orientados espiritualmente pelo Pai. Como é que é? A orientação espiritual... A autoridade do Pai se mantém. Se mantém. O pai sábio saberá diferenciar, claro, certo? Mas ele não vai mandar na casa do filho ou da filha, porém, o pai deverá, por exemplo, se o filho não está tratando bem da esposa, por exemplo, cabe ao pai orientar e repreender o seu filho em relação a isso. A esposa não está tratando bem o marido, cabe à mãe orientar. Lembra dos filhos de Eli? Já eram casados, mas eles estavam agindo mal. E Eli não os repreendeu como deveria, porque a gente olha o texto bíblico e vê que Eli os repreendeu, né? Vocês estão fazendo, mas ele deveria ter sido enérgico com os seus filhos por aquilo que eles estavam fazendo. Tá? Então, a autoridade espiritual continua. E aí nós temos o terceiro momento dessa relação, que é quando os filhos honram os seus pais cuidando na sua velhice. Né? Porque haverá um momento em que os pais enfraquecerão e não terão condição de cuidar de si mesmos, e aí cabe aos filhos. Né? Paulo vai ensinar lá a Timóteo, né, de que, havendo viúvas que tenham filhos, eles têm que cuidar da sua mãe, certo? Porque o crente ele tem que aprender a cuidar da sua própria família. E não empurrar para os outros como a igreja, por exemplo. Exatamente. A gente tem que ir para o intervalo, eu estourei até o tempo do bloco. Na volta, a gente vai ver as fotos de quem está assistindo ao Vejam Só, concorrendo aos nossos presentes, né? Comentar as coisas que foram postadas no nosso site e responder as últimas questões ligadas ao tema. A gente volta já, mas... estou esquecendo de falar. Quer saber o que Deus diz sobre família e sobre todo o resto? Vem estudar na grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Tem curso na plataforma EAD. E você pode estudar até do satélite que gira em torno da Terra. Você não precisa nem estar no mundo para estudar. Tem na internet lá, você acessa as lições, tá? 0 operadora 11 31 15 08 19 é o telefone para você ligar durante o horário comercial de segunda a sexta-feira. O site já tem todas as informações, né? É que tem gente como eu que gosta de falar com pessoas, então você liga. Mas se você lida bem com as questões da informática, entra no site que você vai saber direitinho, agrade.com.br. E falando em site, visite o site da HIT, a nossa emissora de TV, e entre nas nossas redes sociais e interaja conosco, mandando sugestões, críticas, etc. Tá bem? Deus abençoe você. A gente já volta já para continuar esse programa aqui no Vejam Só Entrevista. Esse é o Vejam Só a Entrevista, né? Hoje falando sobre família. E quem mandou foto para nós hoje, faz a sua foto agora, aproveita agora, pega lá a foto, já manda direto para o nosso Facebook ou para o Instagram, tá aí um endereço para você. Se você não sabe fazer isso, chama teu neto, tua neta, que vai fazer em menos de 2 minutos, já vai estar tudo certinho, pode ter certeza, tá? A foto de hoje, a primeira vem de Cubatão, cidade que é limítrofe com o litoral de São Paulo, e é o Antônio Miranda, o nosso telespectador lá. Ele fez o que eu falei, ó, bateu a foto durante a exibição do programa, olha que legal. Deus te abençoe, Antônio Miranda. Agora você vai lá para Bahia, em Itamaraju, na Bahia. Eu finalmente conheci a Bahia, passei rapidinho por Salvador e rapidinho por Ilhéus, mas foi o que deu para conhecer, né? Em Itamaraju eu não vi, não. Mas lá tem o Ítalo Rocha, né, que é nosso telespectador lá. Aí, Ítalo, Deus abençoe você, um grande abraço. Também bateu a foto durante a exibição do programa, que bacana. E nas Minas Gerais, onde eu resido atualmente, lá em Sabará, a Eliana é nossa telespectadora. Tá aí, também bateu a foto durante a exibição, né? Finalmente eu apareci em uma. Deus abençoe você, viu, Eliana?
Grande abraço e boa sorte no dia do sorteio. Rapidinho os comentários. A Cristina comentou a enquete dizendo o seguinte: Deus não escolhe, apenas nos dá inteligência, sabedoria e esclarecimento para escolher. Então, Cris, se Deus faz tudo isso, por que a gente escolhe tão errado? Olha só, ele dá inteligência, sabedoria e esclarecimento para escolher. Deus que dá. E aí a gente escolhe errado? Fala sério. O pior é que Deus dá tudo isso mesmo, né? É verdade. A dureza do coração do homem é alguma coisa impressionante, né? Mas assim, Provérbios fala que alcançar, né, encontrar uma esposa é uma dádiva de Deus. Eu acho que as duas coisas caminham juntas, viu? Sem dúvida. Deus tem bons planos para nós e, né, e a esposa, minha esposa certamente é uma escolha de Deus para mim. Ah, é? Certamente. Com certeza a minha também. A segunda, a Raquel diz assim: sim, ela crê que Deus escolhe. Oro muito em secreto e Deus me responde. Ah, valeu, Raquel. A gente quer saber como é que é essa resposta aí, né? É importante. Agora tem que orar em secreto. Eu conheci uma irmã... Pode orar em público também. Eu conheci uma irmã que falava assim, ó, para casar, né? Tem que orar, em alguns casos tem que usar panos de saco e cinza também. Para Deus agir. O Leonardo Mendes diz assim, ele cita um versículo: casas e riquezas se herdam dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 19, 14. Né? Eu conheci um pregador que ele ouvia falar, né? Ele era moço e tal, e ele ouvia na igreja falar que Deus escolhia a esposa e tal, e ele ficava pensando, Deus vai me arranjar uma gorda, toda sebenta, mas que ama Deus, né? Não é assim que Deus faz, né, reverendo? Não. A gente tem muitas dificuldades com a vontade de Deus, né? Com a escolha de Deus, mas Deus, ele quer o melhor para nós, né? Certamente, a gente tem que lembrar, né, que o que ele quer mais de nós é o bem espiritual. Então, né, a graça e a formosura são enganosas, né? E quanto? A mulher que teme ao Senhor será louvada, né? Mas, assim, os padrões de beleza, eles são muito variáveis, muito mutáveis, né? Então, isso é mais coisa do nosso próprio coração, dos nossos próprios olhos, né? Verdade. E o que é belo para um não é para outro, e numa época é bonito, noutra época não é, né? Então, é mais o modismo. E tem mais, tem uma coisa, a aparência muda, mas o caráter não, viu? Você lembre disso. É verdade. Vai ser pro resto da vida. O gênio também. Mulher rixosa, a Bíblia fala muito da mulher rixosa. Uhum. Né? O Tiago André, a única escolha de cônjuge na Bíblia foi Eva. É verdade? Não. Nós temos a Rebeca, a esposa de Isaac, né? Bênção de Deus, né? Para Isaac. E, para dar um exemplo ruim, né? A esposa do profeta Oséias, né? Tá. Que também Deus mandou casar, né? Foi, né? E ali foi uma provação para Oséias, né? Gomer foi, né, uma grande luta para ele, mas Deus tinha um propósito ali, né, na questão daquele casamento. São os dois casos, né, onde claramente a gente vê Deus agindo e determinando um casamento. Muito bom. Conversamos bastante aqui com o reverendo professor Dr. Dario de Araújo Cardoso sobre essa questão da família. Se você quiser entrar em contato com ele, as redes sociais do reverendo Dario foram publicadas ao longo do programa e estão registradas nas nossas redes sociais. Muito obrigado, reverendo. Um grande abraço para o senhor. Prazer. E sempre que o senhor vem, a gente tem uma grande aula. Vamos ver o resultado da nossa enquete? É resultado parcial, tá? Você acredita que Deus escolhe o cônjuge ou apenas avalia nossa escolha? Deus escolhe 78% e Deus avalia, né, aprova ou desaprova, 22% responderam. Muito bem. Na próxima sexta-feira, querendo o Senhor, estaremos mais uma vez reunidos aqui
às 11 horas da noite, para o próximo Vejam Só Entrevista. Um ósculo santo para você. Até lá. Deus abençoe.